Com 311 votos, a Câmara de Deputados aprovou finalmente a urgência da anistia, especialmente para os manifestantes do dia 8 de janeiro. E muito tem se falado por aí, acusando-os de golpistas, acusando aqueles que voltaram de filhotes da ditadura, e eu vou te contar agora, de maneira rápida, o porquê que esse projeto ele é essencial para a pacificação do país, e vou te dar argumentos, inclusive, para você conversar ali com seus amigos que acham que é um erro a anistia, o porquê que essa anistia ela é essencial nesse momento de hoje. Então, primeiro de tudo, a gente está falando especialmente daqueles manifestantes do dia 8 de janeiro. Ah, mas queriam dar um golpe de Estado. Não, não é sobre golpistas, não é sobre ditadores, pelo contrário. E eu vou te explicar o porquê. Essas pessoas estão sendo condenadas, estão presas por 5 crimes, né? Todo mundo que vai para a cadeia precisa ter ali um crime que está escrito na lei, né? Para configurar, para justificar a ida dessa pessoa para a cadeia. E a gente está falando que as pessoas estão sendo condenadas por 5 crimes. Quais são eles? Tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Então vamos começar falando sobre esses 2 crimes. Primeiro, que não tem como comprovar que aquelas pessoas realmente queriam dar um golpe de Estado. Ainda que você possa falar, não, mas elas eventualmente tinham pensamentos golpistas e reflexões golpistas, tudo bem. Você pode achar isso errado, inclusive, só que isso não é um crime, porque o direito penal fala que quando você tem um crime, né, nesse caso o crime seria tentativa de golpe de Estado, a fase de cogitação, que é só o pensamento, que é só eu imaginar a ideia, por exemplo, de eu assaltar um banco, isso não é passível de ser condenado. Nessa etapa do direito penal, isso não é condenado. E aí uma pessoa estar com uma bandeira do Brasil na frente do Palácio do Planalto, você não pode dizer que ela está tentando dar um golpe de Estado, porque um golpe de Estado é algo grave, fraudar urna, é você matar o presidente, é você fazer alguma coisa muito mais séria que realmente leve a um golpe de Estado. A gente não chegou nem perto de ter um golpe de Estado, não tem como falar que uma manifestação na frente do Congresso Nacional é uma tentativa de golpe de Estado, muito menos a abolição do Estado Democrático de Direito. Então, esses 2 crimes não se justificam. Inclusive, tem laudos da Polícia Federal, por exemplo, no caso da Débora, que foi aquela que escreveu com um batom numa estátua, que a Polícia Federal fala, não tem provas no celular dela e do marido de que ela está ligada ali a uma tentativa de golpe de Estado. Então, uso o caso da Débora como exemplo para a gente entender. Uma mulher que vai para uma manifestação, escreve lá, faz a sua manifestação política lá, mas não tem nenhuma mensagem, nenhum vínculo, não tem nada que mostre que de fato ela tinha intenções golpistas. Então, se não tem provas, não tem como ela ser condenada. E assim como a Débora, a gente está falando de milhares de pessoas que estão nessa mesma situação. Falei 2 crimes. Terceiro crime, organização criminosa armada. O que é isso? Esse é um crime lá que diz no Código Penal que exige mais requisitos do que se tem para ser configurada a organização criminosa armada. Primeiro, além do óbvio que precisa ter armas, e armas não foram encontradas na manifestação de 8 de janeiro, que já afastaria esse crime por si só, quando a gente tem uma organização criminosa armada, a gente precisa ter a recorrência dos fatos. Ou seja, uma organização lá que pratica assaltos de banco, vamos usar de novo esse exemplo, isso é uma organização criminosa armada, porque é uma recorrência nos fatos, é um planejamento e uma recorrência. Não tem como ter uma organização criminosa armada para dar um golpe de Estado, a menos que a gente esteja falando de vários golpes de Estado, o que não é o caso. Então, esse crime também não se encaixa nesse caso. E a gente tem os 2 crimes, que é dano e deterioração do patrimônio público. Sim, o patrimônio público foi danificado, houve dano e deterioração. Só que não foram todos os manifestantes que fizeram isso. Foram alguns, inclusive as imagens que mostram quem são esses alguns sumiram, desapareceram. Quem era um ministro da Justiça responsável ministro da Segurança Pública responsável por cuidar dessas imagens era o ministro Flávio Dino. Ou seja, sim, imagens sumiram, e sim, houve dano, mas todo mundo está sendo condenado pelo dano de alguns. Não houve a individualização das punições. Não, foi todo mundo. Se você danificou ou não, se você só estava com uma camiseta do Brasil, se você estava vendendo pipoca, se você apareceu lá de paraquedas porque estava fazendo uma prova para um concurso público, como aconteceu, e foi parar na manifestação, não interessa, vai todo mundo para a cadeia. Então, esses 2 crimes que talvez poderiam ali caber algumas penas para alguns indivíduos, eles estão sendo usados de uma maneira injusta, né? Estão sendo usados para todo mundo. E sem contar que a gente tem histórico de danos muito piores quando, por exemplo, quando queimaram a estátua do Borba Gato ou quando danificaram outros patrimônios públicos que nunca foram condenados no Brasil, porque se entenderam que isso era uma manifestação e no máximo ali uma multa, uma indenização.
Mas tudo bem, querem punir por isso? Que seja punido pelo crime correto, que é apenas dano e deterioração do patrimônio público, que não está acontecendo. Então, assim, esse aceno do Congresso mostrando ali um pedido de anistia, aprovando a urgência da anistia, é de extrema importância, porque mostra um outro poder ganhando mais força nesse momento e representando os anseios da população. Isso não se trata de apoiar golpista, muito menos de apoiar a ditadura. A gente defende sempre a liberdade, jamais seria um apoio à ditadura, mas pelo contrário, é um apoio a pessoas que exerceram ali o seu direito de se manifestar politicamente com uma camiseta, com uma bíblia, com o que quer que seja, eles têm o direito de se manifestar e não deveriam, em hipótese alguma, terminar dentro de uma cadeia, porque não é assim que democracias lidam com divergências, não é assim que democracia lidam com a oposição. Então, sim, anistia já, essa anistia é extremamente importante para a pacificação do país e para a gente voltar a estabilizar a nossa democracia. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, obviamente, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque assim a gente consegue chegar em mais pessoas e espalhar a verdade que está sendo tão defasada por aí, né? Então, deixe seu like, comentário e se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse.